Olá, meu nome é Lídia, estudo na Escola Aleph Pérez, aqui em São Paulo, na unidade de Paraisópolis. O meu trabalho, ele é sobre a desconstrução do capacitismo, convivência entre as crianças com e sem deficiência na escola regular inclusiva. Para quem não sabe, capacitismo é o nome dado ao preconceito contra a pessoa com deficiência. E meu trabalho, a questão do meu trabalho é que a deficiência ela não é uma novidade. A deficiência está presente na sociedade há séculos atrás. A questão é que a convivência do homem com a deficiência, com alguém que tinha deficiência, ela era literalmente baseada na rejeição e no abandono social. E isso por causa do distanciamento dos padrões físicos e intelectuais impostos pela sociedade, ou seja, por conta dela não fazer parte desse padrão, não ter esse padrão, elas eram literalmente excluídas da sociedade. Elas sofriam muito preconceito por causa disso. Depois de séculos, ainda hoje esse preconceito ele é muito forte na sociedade, muito forte mesmo. E a questão é que a gente não nasce preconceituoso. Por que esse preconceito está bem enraizado na nossa sociedade? Se a gente não nasce preconceituoso, a gente adquire esse preconceito com as interações que a gente estabelece com as outras pessoas. Ou seja, vamos se dizer que eu sou uma criança que acabei de nascer, vim ao mundo hoje. E minha família, ela é bem preconceituosa com as pessoas com deficiência. Ou seja, ela tem a visão de que a pessoa com deficiência ela é doente. Ela é incapaz de aprender. A pessoa com síndrome de Down, com autismo, ela não pode estar na mesma sala que as outras crianças que não têm deficiência, porque ela vai atrapalhar o aprendizado, vai atrapalhar o desenvolvimento, vai atrapalhar a sala, que ela tem que estar em outra escola só para ela, que é a escola especial. E eu vou crescendo nesse ambiente, eu vou achando isso normal, porque minha família fala isso. Meus pais falam isso, meus primos falam isso. A maioria das pessoas que eu tenho interação fala isso. A sociedade que a gente vive, ela é capacitista? Se nossos pais forem capacitistas, forem preconceituosos com a pessoa com deficiência, a tendência é que esse preconceito ele só vai aumentando. A sociedade é capacitista, a criança ela vai adquirindo esse conhecimento, essa normalização de conceito, de rotulação, de características dadas a essas pessoas com deficiência. E isso não está certo. Para desconstruir isso, que não é impossível, a gente tem que ir à escola. A gente aprende na escola, porque a escola é o espelho da sociedade. Ou seja, se a criança for à escola e ela ter um convívio com a criança com deficiência, ela vai tirar as próprias conclusões do que é uma pessoa com deficiência. Ela vai tirar a própria conclusão do que é uma pessoa com deficiência. Se ela é capaz, ela é capaz. A questão é que aquilo é uma condição. Ela não é definida pela condição que ela tem. Ela não é doente. Ela não precisa ser consertada. Ela vai aprender isso na escola. Mas para ela aprender isso na escola, ela precisa que na escola tenha criança com deficiência. O objetivo geral do trabalho é investigar qual a importância das crianças se permitirem conhecer, conviver com a pessoa com deficiência na escola regular, em que ela é inclusiva, porque existe escola regular que ela não é inclusiva, e os mais específicos são entender, analisar quais as habilidades que podem ser fornecidas, desenvolvidas pelas crianças a partir dessa interação, dessa convivência numa escola regular inclusiva, nesse ambiente inclusivo. Além de que entender como é essa interação, como as crianças com deficiência e as crianças sem deficiências se comportam em uma mesma sala, inclusiva. Dois tipos, a de entrevista e a observacional. Na observacional, eu vou ir até a Escola Aleph Pérez, na unidade da Hebraica, e vou observar uma sala do segundo ano do Fundamental 1, que tem duas crianças com deficiência, dois meninos. Um deles tem transtorno de espectro autista e o outro tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH. Nessa sala, eu pretendo observar o comportamento das crianças sem deficiência em relação à criança com deficiência. Já a de entrevista, eu vou perguntar para os professores, fazer perguntas, no intuito de conhecer mais a sala e o desenvolvimento dela com o passar desses anos de convivência com as crianças com deficiência. Como a sala se desenvolveu perante a isso, perante a essa inclusão. Também irei perguntar em relação aos professores. O que eles acham sobre a criança com deficiência que está na escola regular? Se a formação deles contribuiu para que ele consiga dar aula de um jeito inclusivo, que agregue a todas as crianças, que abrace a diversidade da sala e que não deixe nenhuma de lado, que não deixe nenhuma excluída.